Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desse livro aqui, Privilégio Sagrado, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Privilégio Sagrado, da Kay Warren. Esse livro, ele é muito interessante. Kay, ela se casou aos 21 anos com Rick Warren, né? Ele que também escreveu alguns livros, ela também, não é o primeiro livro que ela escreveu, e ele, quando ela casou, ele já era pastor, né, de jovens de uma igreja batista. E no início do casamento eles tiveram alguns problemas. E um filho deles, que tinha transtorno mental, ele cometeu suicídio, o nome dele era Mateus. Ela também teve câncer de mama, né, e foi curada, se recuperou, graças a Deus. E aí ela fala, né, os tipos de casais no ministério. Aí ela fala que tem aqueles que compartilham tudo, aqueles que compartilham bastante e aqueles que compartilham pouco. É importante ser nas esferas físicas, emocional e espiritual. Tô falando aqui a respeito, né, do casamento. Esfera física, emocional e espiritual. E os filhos, eles precisam vestir a camisa do sonho. É importante que os filhos eles orem pelo ministério, que eles investam financeiramente desde criança no ministério, que eles sirvam também no ministério. O sucesso no ministério não tem a ver com os números, tá? Deus escolhe pessoas comuns, Ele escolhe pessoas como você e eu, dispostos a dedicar-lhe tudo o que tem, por mais insignificante que isso pareça. O crescimento de uma igreja também exige adaptações. E ela fala sobre isso. Ela fala sobre a maneira de encontrarmos a nossa forma. E que nossa forma envolve os dons espirituais, o que está no coração, as aptidões, a personalidade e as experiências da nossa vida. Ela diz assim que é importante diferenciar se o convite é cerca de um serviço que vai ser prestado na igreja, se vem do homem ou se vem do Espírito. Nós precisamos orar pelo ministério que falamos sim. Então ela diz assim, que você não pode se envolver tanto a ponto de você estar fazendo algo no ministério, mas você nem orar por aquilo. Ela diz que é importante você orar por aquilo que você faz no ministério e entender se esse convite vem realmente de Deus. Aí ela fala da criação de filhos, fala de mostrar para eles que eles são amados incondicionalmente. Então, mostrar para eles que Deus realmente os ama. Deixar que passem todos os estágios do desenvolvimento deles, né? Os filhos, né, das ministras, das esposas de pastor, eles têm os estágios de crescimento. E eles precisam passar bem por eles, estágio físico, social, sexual e espiritual. Então, deve ser ensinado bem a eles. Deixar que a sua criança cresça espiritualmente. Precisamos descer do pedestal, ela diz, né? E buscarmos amizades. Conhecer e ser conhecida é a única maneira de ter permanência no ministério. Então, o ministério não foi feito para nós nos isolarmos, mas para termos amizades, relacionamentos sociais. Se fortalecer com um grupo de apoio, ter uma vida em comunidade por meio de pequenos grupos, encontrar uma ou duas almas para nutri-las, para ajudá-las a crescer, buscar uma vida compartilhada com outros seres humanos, falhos que também andam na luz e permitir se conhecer e ser conhecida em profundidade. Então essa é uma dica para as mulheres que ministram, para as mulheres que servem, que têm esse privilégio sagrado, esposas de pastores, que não podem se isolar, mas permitir que pessoas possam conhecê-la e ter uma ajuda também. Assuma o propósito de ser o tipo de amiga que ajuda os outros também a encontrar a força em Deus. Quando o coração estiver em ordem, a mente e o corpo, quando o coração está em ordem, a mente e o corpo, eles também acabam se ajeitando. Temos a obrigação de cuidar de nós mesmos e de ser responsabilizar por nosso bem-estar. Então, nós não podemos dar ao outro esse papel do nosso bem-estar. Nós precisamos nos responsabilizar pelo nosso bem-estar. Então, precisamos comer, precisamos dormir bem, precisamos nos exercitar.
tá? É necessário uma igreja que valorize a saúde espiritual, emocional e física. É necessário aproveitar bem as oportunidades, porque os dias são maus e elas não irão se repetir. Todos nós passamos por fases na vida e precisamos valorizar os momentos. Então, tá falando a respeito das oportunidades, de valorizar o momento em que você está, né? Se você esperar por perfeição, perderá momentos demais. Revelamos Deus por meio da nossa vida pessoal e pública. Isso não precisa ser perfeito, você não precisa ser perfeito. A brecha entre a nossa vida privada e a nossa vida pública vai ser sempre reduzida, ou seja, aquilo que você fala e aquilo que você faz não deve haver uma grande brecha nisso, sabe? Ou seja, aquilo que você fala, que é o que a Bíblia diz, sempre tem que ser parecido com aquilo que você vive, mas isso nunca vai ser 100%, mas esse espaço, essa brecha deve sempre diminuir, é a vontade de Deus. Mas você não pode ficar almejando uma perfeição, nem sua e nem de outra pessoa, porque isso não existe. Se você ficar fazendo isso, você vai perder tempo. É necessário saber lidar com as críticas e o caminho é o perdão verdadeiro, porque nós sabemos que existe muita crítica em quem está envolvido no ministério. Tantas coisas mudará, duas coisas, porém, devem permanecer estáveis e constantes. Se você deseja ter um ministério duradouro, ela diz, o propósito e a sua perspectiva. Isso tem que estar bem firme e duradouro, porque vai ser duradouro isso, o propósito e a tua perspectiva. Nosso propósito, gente, é agradar a Deus. Se você começar a enxergar o mundo pelo ponto de vista de Deus, nada jamais o destruirá. Então, isso é a perspectiva, o ponto de vista de Deus, que tem que estar nos teus olhos. Então, aí fala o exemplo de José, né? E é isso, queridas. Esse livro é muito bom. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem se você gostou. Dê dicas aqui. Até o